Poderoso Deus, graça e paz, aleluia. Uma boa noite a todos. Boa noite àqueles que estão agora ao vivo pelo Facebook, para iniciarmos mais uma live sobre o Evangelho da Graça. Daqui a pouco nós estaremos iniciando, após essa canção aqui, o tema de hoje da mensagem do Evangelho, a mensagem que deve ser pregada depois da cruz, Amém? Uma boa noite a todos. Olá, pessoal. Depois esse vídeo será postado também no YouTube e vocês poderão fazer a inscrição, aqueles que ainda não são inscritos. Dá o like, fazer os comentários e compartilhar a mensagem. O tema de hoje é esse aí, o ID de Jesus e o fim do batismo nas águas. Todos estão ouvindo aí? Tá online, Patrícia? Tá? Amém, glória a Deus. Então o tema de hoje é esse aí, o ID de Jesus e o fim do batismo nas águas. Vamos fazer a leitura de alguns textos. Porém, antes de começar, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. O ID de Jesus, especificamente no capítulo 28, versículo 19 de Mateus, foi para o apóstolo Paulo aos gentios? É a pergunta que a gente está fazendo agora para iniciar esse tema. O ID de Jesus, Jesus que depois de ressuscitado, especificamente no capítulo 28, versículo 19 de Mateus, foi para o apóstolo Paulo aos gentios? Essa é uma pergunta que a gente está fazendo neste momento. Ou foi para os 11 apóstolos, para cumprir aquele ID de Jesus? Não, certamente Paulo não ouviu essa mensagem do ID de Jesus depois de sua ressurreição, Então, essa é a pergunta. Agora, uma coisa importante que nós devemos falar aqui é que as ordenanças carnais, as ordenanças referente ao cumprimento de coisas, referente ao corpo, ela foi no cumprimento da lei, Antes da cruz, as ordenanças de Jesus, no caso, eram um cumprimento da lei, E a gente sabe que também, em questão também do batismo, era um ministério de João Batista, antes da cruz. Então, o batismo nas águas para arrependimento, perdão dos pecados, era cumprimento dos profetas. Isso aí a gente já falou várias vezes aqui, cumprimento do ministério dos profetas. No caso, a igreja, ela não está debaixo do ministério dos profetas, Então, a gente já tinha falado isso aqui em outras ocasiões, sobre isso, Outra coisa que eu gostaria também de falar aqui, antes da gente avançar nesse tema, é que muitos falam o seguinte, muitos crentes, às vezes perguntam, Paulo é maior do que Cristo? Porque o que Paulo tem mais validade do que o que Cristo falou, Mas só que muitos não atentam para que o cumprimento do ministério do apóstolo Paulo aos gentios não é de Paulo, não é ministério de Paulo, mas sim o ministério do Espírito, é o cumprimento daquilo que Jesus falou com Paulo para que ele fizesse, Cristo enviou a Paulo, não foi Paulo que tomou a decisão de inventar um evangelho, porque vai entender como que pode, eu não consigo compreender como que pessoas que estudam, os textos da Bíblia, conhecem as epístolas, que vê ali que é a revelação de Jesus Cristo a Paulo. Não tem sentido dizer, mas Paulo é maior do que Cristo. Como que Paulo pode dizer
que não é mais daquela forma como era antes, né? O cumprimento do ministério. A gente sabe que antes da cruz, tá online aí, tá, né? Antes da cruz, tá? Antes da cruz, o ministério era num formato para os judeus. Não era um ministério para os gentios ainda, porque o tempo dos gentios ainda não havia chegado. Isso está claro, né? O próprio texto diz que o tempo dos gentios ainda não tinha chegado. Quer dizer, aqueles discípulos, aqueles apóstolos de Jesus, eles não foram enviados aos gentios. Está escrito, não sou eu que estou inventando, né? Para os gentios, Cristo ressuscitado enviou quem? O apóstolo Paulo. Então Paulo não é maior do que Cristo, como muitos falam. Paulo não é maior do que Cristo para ele falar que não é mais assim, que... Deu para entender, gente? Então essa é a questão, né? Porque quando a gente vem falando a ministração do Evangelho da Graça, muitos não conseguem digerir, né, essa mensagem, porque o que eles aprenderam, né, o que a maior parte, né, da igreja, dos irmãos das denominações aprenderam, é que tem que ser do jeito que eles ensinaram, que os pais da igreja interpretaram, né? Então é isso, né, gente? Então a pergunta que eu faço é a seguinte: antes de começar, o id de Jesus, depois que ele ressuscitou, ele deu o id, né? Mandou que aqueles apóstolos cumprissem, né, o id dele, né? Ide, pregai, né? Ide, fazei discípulos, né? A gente vai ler isso aí depois. Foi especificamente no capítulo 28, versículo 19 de Mateus. Foi para o apóstolo Paulo? Não foi, porque o apóstolo Paulo ainda não tinha se encontrado com Jesus. Cristo não havia ainda tirado o apóstolo Paulo daquelas obras carnais dele, né? Da época que ele ainda era um religioso, né? Cumpridor, zeloso pelas leis lá dos judeus. Então Paulo ainda não tinha sido levantado apóstolo. Então o id de Jesus não foi para Paulo, foi para aqueles 11 apóstolos, né? Porque Judas, ele havia, né, se perdido, né? Como Jesus falou, nenhum dos pequeninos se perderia, a não ser o filho da perdição, a fim de que se cumprisse as escrituras. Então ficaram somente 11 apóstolos, né? 11 discípulos de Jesus, que foram os apóstolos no início da igreja, né? Na igreja do primeiro século, né? Então é isso que a gente está relatando aqui. Jesus, vamos ainda conjecturar ainda. Jesus mandou aos 11 apóstolos fazer discípulos, certo? Não foi o que ele falou? Fazer discípulos, a gente vai ler, de todas as nações, batizando-os, né? Então eu pergunto, foi só para os judeus ou também os gentios que eles deveriam cumprir esse id de Jesus? Se dissermos que eles teriam que ir aos gentios também fazendo discípulo, da mesma forma que o discipulado era feito lá entre os judeus, então para que Cristo levantou a Paulo? Né? Essa é a pergunta, né? Eles não poderiam, no caso, ir aos gentios levando aquele ministério, porque o próprio Cristo, o próprio Jesus falou que eles não deveriam ir pelo caminho dos gentios. Está escrito, gente, né? Então essa é a pergunta que a gente faz. Aqueles 11 apóstolos, eles iriam aos gentios ou somente aos judeus, né? Então essa é a pergunta que eu faço. Então quem vai responder são vocês mesmos, de acordo com os textos, né? Mateus 28, 16 e 17. E os 11 discípulos, vou colocar o óculos aqui, meus olhos. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então isso aí foi depois da ressurreição, tá bom? Mateus 28, 16 e 17. E os 11 discípulos, quer dizer, o Judas já havia morrido, né? E os 11 discípulos, né, partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram.
Então, o versículo 16 e o 17, Mateus 28. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, isso é depois da ressurreição, tá? Depois que ele morreu e ressuscitou. Ele falou o seguinte: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18, né? Vamos ler de novo. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. Aí ele falou aqueles 11, não eram os 11? Paulo estava ali? Olha aqui. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Para Paulo foi passado essa designação? Não, Paulo ainda nem tinha se convertido, né? Então é isso que nós temos que atentar. Então veja aqui. Aí ele falou o seguinte, ó. Jesus falou, é-me dado todo o poder no céu e na terra, Mateus 28, 18, e ele falou o seguinte, Mateus 28, 19. Portanto, ide, para quem? Para os 11. Paulo não estava aqui no cumprimento desse ide, não, ó. Fazei discípulos de todas as nações. Nós sabemos que os judeus, eles estavam dispersos, eles estavam espalhados por todas as nações. Então, quando Jesus falou, fazei discípulos de todas as nações, ele estava se referindo aos judeus que estavam espalhados por todas as nações, tá bom, gente? É importante a gente pensar sobre isso. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa questão aqui do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma outra questão que a gente tem que estudar, porque eu não vou entrar nesse mérito, né? Que isso aqui foi um acréscimo, porque esse texto é o que está em nossas Bíblias. Então vamos ler a nossa Bíblia do jeito que ela está escrita, né? Vamos entender. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Mateus 28, 19. Então eles deveriam continuar ainda com aquele ministério, ainda que eles estavam cumprindo, né, antes da morte de Jesus. Mateus 28, 19. Vamos ler aqui, ó. Mateus 28, 20 diz o seguinte: ensinando-os a quem? Aqueles novos discípulos, ensinando-os a guardar algumas coisas, ou todas? Todas as coisas. Então, o que Jesus falou é que deveria ensinar aqueles discípulos de todas as nações a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, vamos pensar no que Jesus havia mandado, né, ensinado aos seus discípulos antes da cruz, né, todas as coisas. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então veja, até a consumação do século só que ele deveria ficar? Então a questão é a seguinte: esse ministério ele iria se encerrar. Então veja que está falando aqui, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 20. Então esse ministério de fazer discípulos, ele iria se encerrar depois que viesse o ministério de Paulo, e iria ficar numa transição, né? Então, assim, as coisas ficaram, né, acontecendo da forma como era antes, e começou a ser cumprida pelo apóstolo Paulo da forma como seria o ministério do Espírito. Mateus 28, 20 aqui, né? Vamos lá, vamos continuar. Consumação dos séculos é o mesmo que fim da era, o fim do mundo de então. Então viria o fim, né? Viria o fim, mas não é o fim do planeta Terra, como nós já temos falado aqui, mas era o fim daquela era, né? Daquele ministério, da lei, do cumprimento da lei. Então é assim, a transição ela não foi brusca, né? Vamos dizer assim. Na verdade, o ministério já havia começado do Espírito, mas foi aos poucos eles entendendo que no ministério do Espírito já não havia mais as ordenanças carnais, né, de cumprimento de disciplinas com o corpo, de batismo, de jejuns. Aquelas coisas iriam se encerrar.
né? Então a consumação do século, vamos aqui voltando aqui à consumação do século, é o mesmo que o fim daquele ministério que Jesus de Nazaré, que João Batista veio cumprindo antes da cruz. Mas depois que Jesus ressuscitou, aqueles apóstolos, aqueles discípulos, eles continuaram ainda fazendo algumas coisas e eles foram entendendo aos poucos. Pedro foi o primeiro que entendeu melhor, né, que no ministério do Espírito era diferente. Ele já começou a entender que não era mais batismo com água, né, a água que do despojamento da imundície. Está em sua epístola, né? Então, assim, a consumação do século, voltando aqui na consumação do século, é o mesmo que o fim da era. Aquela era iria terminar, o fim do mundo de então. Aquele mundo judaico, né? Aquele mundo religioso, a lei de Moisés estava no fim, estava para acabar. E o cumprimento daquele ministério aos judeus, né? Que era o ministério da circuncisão, iria se encerrar. Não tem sentido a gente dizer que o ministério da circuncisão iria permanecer se veio o ministério da incircuncisão. O ministério da incircuncisão, que Paulo veio trazendo, o evangelho para os gentios, esse seria o evangelho que seria pregado a todos, inclusive aos judeus. Então Paulo, quando veio trazer o apostolado de Paulo, foi o mesmo para os gentios e para os judeus. O que Paulo veio falando para os gentios, ele falou para os judeus também. Inclusive na sua epístola aos Hebreus, ele deixa bem claro lá que agora é o ministério do Espírito, que aquele sacerdócio já estava para terminar, né, que estava no fim, né? É importante a gente ler o livro de Hebreus, que a gente vai entender isso aí, aos Hebreus, né? O mesmo evangelho, a mesma ministração aos gentios seria agora também para os judeus. Não haveria mais distinção, né? Aqui em Mateus 24:3 diz o seguinte: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, a gente está repetindo, né? Em particular, e lhe pediram. Não, esse versículo aqui a gente ainda não leu, não, né? No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, como a gente está falando da consumação do século, para a gente entender que haveria o quê? Uma consumação, um fim, né, daquilo tudo, né? Mateus 24:3. E quando é que vai acontecer semelhante coisa? Quiseram saber os discípulos mais tarde, estando ele sentado na encosta do Monte das Oliveiras. Que acontecimentos anunciarão o teu regresso e o fim do mundo? Então, no fim do mundo, no fim na consumação do século, que seria o fim do mundo, até aqui, ele falou: eis que estou convosco até o que? A consumação do século. Mas quem estaria convosco, que ele falou? Né? Na verdade, até quando ele viesse, né, regressasse, ainda ele estaria com eles naquele ministério, no cumprimento daquilo tudo que eles estavam cumprindo, né? Mateus 24:3. O significado da consumação do século: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, o quê? Até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28:20. Mas veja que Jesus está falando que eles deveriam cumprir o ide, ensinando-os, os novos discípulos, a guardar todas as coisas que ele havia o que? Mandado, né? E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Mateus 28:20. O que significa aqui a expressão consumação dos séculos? Significa o fim dos tempos, o fim daquela era, né? O fim desta era, ou o fim daquela era. A consumação dos séculos era isso, o fim daquela era. Então aquela era iria terminar. O ministério do Espírito, o reino de Deus já havia chegado. Então é preciso entender que o cumprimento daquelas ordenanças, né, carnais, aquelas ordenanças para cumprir no corpo, no cumprimento da lei, no cumprimento do ministério ainda de Jesus de Nazaré,
teria um fim, né? O fim daquela era. Na consumação do século, tudo se findou definitivamente. Jesus disse para ensinar a guardar todas as coisas que os havia mandado. Agora vamos ver agora o que ele havia mandado ensinar aos seus discípulos. Vejamos abaixo o que ele mandou, né? Vejamos abaixo o que ele mandou para os judeus e não para os gentios, tá bom? Então, o que Jesus havia ensinado para os seus discípulos foi para os judeus e não para os gentios, porque para os gentios viria o apóstolo Paulo com o ministério dos gentios, porque o tempo dos gentios ainda não havia chegado, estava chegando. Então foi por isso que Cristo levantou a Paulo para os gentios. Gente, eu estou inventando isso? Não, está escrito em nossas Bíblias, né? Na Bíblia de todos os crentes está escrito isso, mas não querem aceitar, né? Aqui, ó, vejamos abaixo o que ele mandou para judeus, não gentios, né? E Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis, ou ireis? Não ireis pelo caminho dos gentios, né? Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Então o ministério, o que está bem claro aqui em Mateus capítulo 10, versículo 5? Que o ministério dos 12 apóstolos, discípulos, e depois os 11, porque Judas morreu, não seria para os gentios, está bem claro. Aqui, ó: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Mateus 10, 5 está escrito, né? Não querem aceitar, não, tem que... O que Jesus mandou antes da coisa é para a gente cumprir. Então por isso que tem muitos crentes aí que jejuam hoje em dia, jejuam, batizam nas águas, querem comer a ceia, né? Por quê? Porque eles não consideram que o próprio Jesus, quando Jesus estava falando para que eles ensinassem a guardar todas as coisas que ele havia mandado, ele estava se referindo ao ministério dele aqui na terra para os judeus. Então aqueles novos discípulos seriam o quê? Judeus, porque ele está falando: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritano, porque também nem para os samaritanos seria aquele ministério, porque os samaritanos eram considerados gentios mesmo também, né? Mateus 10, 5. Jesus não mandou ensinar a gentios a comer Páscoa, né? Porque ele estava ensinando antes lá, estava falando com os judeus. Vejamos abaixo o que ele mandou. Jesus não mandou ensinar gentios a comer Páscoa, mas os judeus não comiam, os apóstolos não comiam Páscoa, né? Então o ir de Jesus não foi para gentios, pois o tempo dos gentios ainda não havia chegado. O tempo dos gentios viria com o ministério de Paulo. Então quando Jesus deu o ide para eles, não foi para os gentios ainda, mas ele mandou fazer discípulos de todas as nações, se referindo aos judeus que estavam dispersos, porque Jesus de Nazaré, ele sempre ia aos judeus, mesmo aos dispersos, né? Os judeus entendiam que seria somente aos judeus. O ir de Jesus não foi para os gentios, pois o tempo dos gentios ainda não havia chegado. Então esse batismo, que havia começado antes da cruz com o ministério de João Batista, e que também os discípulos de Jesus batizavam, os discípulos de João batizavam também, esse batismo não foi para cumprir com os gentios, não foi. Se fosse para cumprir com os gentios, não viria Paulo depois falando o que ele falou, que ele não foi enviado para batizar. Então quando Paulo veio no apostolado de Paulo, ele falou que não foi enviado para batizar, né? Olha só, mas vamos lá. Então Jesus não mandou ensinar Jesus a comer os gentios. Então Jesus não mandou ensinar os gentios a comer Páscoa judaica, né? Então o ide também não seria para os gentios, nem Páscoa. Vamos ver aqui, ó. E mandou Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Mas quem deveria comer a Páscoa? Quem deveria comer a Páscoa? Os judeus, para que a comamos. Eles deveriam comer. Mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa. Então veja que quando Jesus estava ensinando, né, como deveria ser o cumprimento, né, das questões daquele ministério, incluía também o comer a Páscoa, né? Então isso aqui, esses ensinos de Jesus sobre a lei, sobre o cumprimento da lei, né, não deveria ser levado para os gentios. Então por isso que o ir de Jesus não foi para os gentios. Isso aqui está relatado em Lucas 22, 8. Nem em jejum.
Veja quando Jesus estava falando aqui em Mateus 6,16. E quando jejuardes, quem? Os judeus, não os gentios. Não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mateus 6,16. Então veja que para os gentios, nem Páscoa, nem jejum também. E quando jejuardes, mas para quem que Jesus estava ensinando isso? Para os judeus, não era para os gentios, porque o tempo dos gentios ainda não havia chegado. Então os ensinos de Jesus de Nazaré foi para os judeus, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele foi bem claro no seu ministério que ele não veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Nem dízimos, né? Olha só o que ele fala aqui, ó, sobre dízimos, né, da lei. É o que ele estava ensinando, ele estava trazendo um ensinamento também, né, sobre tudo, sobre a lei, sobre a administração do ministério, do evangelho, né, que estava chegando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei. Veja, da lei, isso não era para gentios: o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquela. Então, quem deveria, o deveis aqui, quem deveria cumprir aquelas coisas? Os judeus, gentios não estão incluídos nisso aqui. Então, os ensinos de Jesus não foi para os gentios. Então, voltando lá, que Jesus falou: ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem mandado. Então veja o que ele mandava, o que ele ensinava antes da cruz. Mateus 23, isso aí, ó. Nem a oferta que mandou Moisés. Então veja que isso aqui não seria para gentios, mas Jesus não ensinou isso. Jesus não mandou isso, né? Antes da cruz, ele não estava mandando a todos que vinham a ele, ó, a oferta que mandou Moisés. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Mateus 8,4. Isso aqui era para gentio? Não era. Então veja que aqui no início, vamos aqui, voltando aqui, ó, Jesus falou o quê? Aqui, vamos ler aqui, ó. A gente havia lido aqui no início sobre o id, né? Olha só, Mateus 28,19, ele falou o que aqui? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Deixa eu ver aqui onde está escrito aqui sobre ensinando. Onde está escrito ensinando? Deixa eu ver aqui, gente, só aguarda um pouquinho que a gente vai chegar lá. Aqui nessa parte aqui, ó, Mateus 28:20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então veja, o que Jesus mandou, o que Jesus ensinou durante o ministério dele, era tudo isso aqui que a gente está lendo, ó. Páscoa, jejum, ele falou sobre jejum, ele falou sobre dízimo. Isso era para os gentios? Não, né? E a oferta que vai te mostra ao sacerdote. Como que ele poderia mandar discípulos dele no cumprimento do ministério aos judeus, ensinar, né, fazer discípulo, ensinando todas essas coisas? Não poderia, né? Então por isso que ele levantou a Paulo. Nem batismo nas águas também, ó, nem jejum, nem Páscoa, nem jejum, nem dízimos, nem a oferta que mandou Moisés também. Porque quando uma pessoa era curada, o que Jesus falava? Vai lá, apresenta-te ao sacerdote, né? Mostra-te ao sacerdote, né? E apresenta a oferta que Moisés determinou. Então veja, quando Jesus curava alguém, quando alguém era curado da lepra, ele mandava cumprir a lei. Como que ele poderia levar esse ministério para gentios? Não poderia. Então não tem sentido Cristo ter levantado a Paulo para gentios e ao mesmo tempo mandar apóstolos, discípulos que foram ensinados nesse ministério. Eles aprenderam. Para que serviu o discipulado? Para que serviu o discipulado de Jesus para com aqueles 12 apóstolos? Para quê? Para que eles fossem aos judeus, né? A gente já leu aqui bem claro aqui. Ó, vamos ver aqui, voltando,
não ireis pelo caminho dos gentios. Está escrito aqui, ó, Mateus 10:5. Jesus enviou esses 12, então aqueles mesmos 12 que estavam depois da ressurreição dele, ó, e lhes ordenou. Não foi uma ordem? Foi ou não foi a ordem de Jesus para que não fosse? Né? Foi a ordem, ó. Ele lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Só que isso aqui ele falou antes ainda de sua morte. Então esse ministério não seria para os gentios. Isso até a consumação dos séculos. Até a consumação do século não seria para os gentios. Não ireis pelo caminho dos gentios. Então o ide de Jesus não foi para os gentios de Jesus, mesmo depois da ressurreição, porque depois ele levantou a Paulo, depois da ressurreição, aos gentios, né? Então assim, o que Jesus ensinou antes da cruz? Ao quê? A preparar a Páscoa. Mandou Pedro a João: preparai-nos a Páscoa. Jejum, quando jejuardes, vejam se não é ensino de Jesus. E quando jejuardes, Jesus está ensinando como eles deveriam cumprir. Não vos mostrei contristados como os hipócritas. Então veja o ensinamento de Jesus, é um ensinamento. Ele estava ensinando a como cumprir a lei. Esse ministério não poderia ser para os gentios, né? Então o ide dele aos 12 não poderia ser os gentios, não tem sentido, porque ele falou: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então veja aqui, e quando jejuardes, ele não poderia mandar isso para gentios, né? Nem dízimos. Veja que ele está ensinando, né, os fariseus e os escribas a que deveriam cumprir a lei, né, mas não deveriam desprezar o mais importante da lei. Então veja, da lei não era para gentios. Então os apóstolos, os 12, estavam ali aprendendo tudo aquilo ali, né? Nem batismo nas águas, pois terminou antes do ministério de Paulo aos gentios, né? Então o batismo nas águas, ele terminou já um pouco antes do ministério de Paulo aos gentios. O apóstolo Tiago entendeu claramente que os 11 não foram enviados aos gentios. Vamos lá, o apóstolo Tiago não escreveu para gentios, ele escrevia, o apostolado dele, ele se restringiu, vamos dizer, né? Ficou restrito. O apostolado de Tiago era restrito aos judeus, embora alguns tentaram ainda circuncidar gentios, né? Isso aí na carta aos Gálatas, que Paulo escreve aos Gálatas, ele deixa bem claro assim, dos judaizantes, daqueles que iam tentar judaizar gentios, quando ele vinha pregando o evangelho aos gentios. Aí depois vinham aqueles, né, da turma da circuncisão para o quê? Tentar judaizar gentios. Mas veja que Tiago, ele cumpriu o apostolado dele conforme Jesus havia mandado. Veja aqui, ó, Tiago capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, para quem? Para os gentios? Não, ó, as 12 tribos dispersas entre as nações. Então vejam, quando Jesus falou assim: ide, fazei discípulos de todas as nações, Tiago entendeu. Ele era bem inteligente, Tiago, tá, gente? Porque muitos assim, às vezes assim, não querem considerar, né, ler, né? Então nós temos que ler tudo. Então nós lemos as epístolas dos apóstolos da circuncisão, e só que a de Paulo, elas foram específicas, mais específicas para nós. Não significa que na epístola de Tiago, de Pedro, dos outros apóstolos, dos três principais apóstolos, Pedro, Tiago e João, não significa que não tenham coisas importantes para nós que estamos no ministério do Espírito. Tem sim, porém o ministério dele não foi para os gentios. E Tiago entendeu claramente de Jesus que eles não foram apóstolos dos gentios. Por quê? Olha só, Tiago capítulo 1, versículo 1. A sua epístola deixa bem claro isso, ó. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Para quem? Para os gentios ou para as 12 tribos? As 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Então veja que quando Jesus mandou fazer discípulos, ele falou o quê? Ide, fazer discípulos de todas as nações. Então veja que Tiago não entendeu. Observe como Tiago não entendeu. Ele entendeu, ó, dispersa entre as nações, porque muita gente pega essas nações aqui e falam assim: não,
Jesus mandou fazer discípulos de todas as nações, inclusive gentios, a cumprir tudo que ele tinha ensinado antes da cruz. Mas veja que Tiago não estava trazendo essa epístola, ele não escreveu essa epístola para gentios, as 12 tribos dispersas. Então, tem alguém aqui, né, de nós que está aqui participando, e os que estão aí no Facebook, que fazia, né, ou que faz ainda, né, parte lá das tribos, que nem tribo tem mais lá no judeu, não tem nem mais divisão de tribos entre os judeus, né, não tem nenhum israelita judeu aqui. Então veja que Tiago, ele escreveu para as 12 tribos, está bem claro. Então o ministério dele, ele entendeu que o apostolado dele não era para os gentios. O fim do batismo com águas, né? Porque na verdade João batizou com água. Jesus falou no capítulo 1, versículo 5 de Atos. Veja bem, na verdade João batizou com água. Está bem claro, né, gente? Por que não querem aceitar isso, né? João, mas vós, agora Jesus está falando que o ministério não seria mais aquele. Para quem? Para os 12 também. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, já não é mais com água, não muito depois desse dia. Então veja que o batismo iria terminar, não deveria continuar mais aquela ministração carnal, né? Assim, com oblações com o homem carnal, porque o ministério da lei era para cumprir no homem enquanto carne e sangue, né? Agora o ministério do Espírito é no Espírito, não tem ordenanças carnais, né? Ordenanças para batizar, jejuar, subir monte, aquelas coisas todas, né? Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, né? Deixa eu ver aqui onde está. Vamos ler aqui ainda, porque acabou pulando aqui, né, gente? É isso mesmo, Atos capítulo 1, versículo 5. E Paulo aqui em Efésios capítulo 4, versículo 4 diz o seguinte: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Veja, Efésios 4:4. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo, ou 2 batismos. Ou é batismo nas águas e com o Espírito Santo também? Não é um só batismo. Efésios 4:5. Quem foi o apóstolo aos gentios? Olha só o que Paulo fala, que ele que foi o apóstolo para os gentios, não batizando mais nas águas. Mas é a vós, ó gentios, que falo. E, porquanto sou o quê? Apóstolo dos gentios. Então quem foi o apóstolo dos gentios? Paulo. Quem foi que colocou ele como apóstolo dos gentios? Cristo. Glorifico o meu ministério, Romanos 11:13. Porque muitos falam assim: Paulo não é maior que Cristo. Claro que não. Que palhaçada, né? Falar isso, não tem sentido quem estuda falar uma coisa dessa, né? Mas é claro que não. Se o ministério dele está cumprindo porque Cristo que o enviou para falar isso aqui, para ensinar isso aí, para ensinar o evangelho, para falar o evangelho, né, gente? Romanos 11:13. Porque Cristo enviou-me, olha só, 1 Coríntios 1:17. Porque Cristo enviou-me. Então Paulo que se enviou ou foi Cristo que enviou? Quem é maior, Paulo ou Cristo? Cristo. Quem enviou a Paulo? Cristo. Então o ministério de Paulo não é Paulo, é Cristo, ele que enviou. Porque Cristo enviou-me não para batizar, veja, não para batizar. É para batizar ou para não batizar? Para não batizar. É para batizar? É para cumprir aquele ide, batizando, como ele falou para os 12? Não. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para o quê? Evangelizar. Então o batismo não está incluído. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Então, sabedoria de palavras e batismo nas águas faria o quê? A cruz de Cristo vã. Porque o verdadeiro batismo foi o quê? Em sua morte. Vamos ler aqui, o nosso batismo. Paulo fala em Romanos 6:3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados nas águas? Não. Fomos batizados onde? Em sua morte. Romanos 6:3. Vejam aí o ministério do Espírito. Já não é mais o batismo com água, né? Ou vocês não sabem. Paulo está falando, ou vocês não sabem
os que ensinam, os teólogos, os homens que dizem que interpretam, né, a Bíblia, a palavra de Deus, né? Ou vocês não sabem? Paulo está perguntando que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados nas águas ou em Cristo Jesus? Em Cristo Jesus. Fomos batizados onde? Nas águas ou na sua morte? Na sua morte. Romanos 6,3. Então é um só batismo, né? A gente já havia lido aqui. Aqui, ó, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 4:5. E ele fala aqui, Romanos 6,4. Portanto, fomos sepultados com ele, onde? Na sua morte, por meio do batismo. Na sua morte, claro, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Romanos 6,4. Se dessa forma formos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Romanos 6,5. Pois sabemos que o nosso velho homem ficou onde? Nas águas? Na piscina? Não. O nosso velho homem foi o quê? Com ele crucificado. Foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Romanos 6,6. Então vejam, o tema de hoje foi esse aí, né, gente? O ir de Jesus e o fim do batismo nas águas. Então apresentamos esse tema hoje para evidenciar essa ministração do Evangelho da Graça, que não era a mesma ministração dos 12 apóstolos aos judeus, né? Vamos cantar agora essa canção para concluir aqui, mais uma vez. Poderoso Deus, poderoso na batalha. Uma boa noite a todos. Domingo estaremos mais uma vez aqui reunidos para a ministração do Evangelho da Graça, a partir das 18 horas. E 19 horas estaremos fazendo a transmissão ao vivo, que termina antes das 20 horas, tá bom? Amém, graça e paz a todos. Vamos cantar essa canção aí. Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. 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 O Senhor é Deus, poderoso na batalha, sua palavra se cumpre, nunca falha. Livrou seu povo das mãos do inimigo, com braço forte levantou o seu ungido. O Senhor é Deus, poderoso na batalha, sua palavra se cumpre, nunca falha. Não conhece a derrota, ele é invencível.